Quando eu clicar nesse botão, ele vai apresentar um alerta e depois de um tempo esse alerta some. Isso acontece por conta do set timeout e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bom, antes da gente mergulhar naquele exemplo do início, vamos entender o que é o set timeout. Basicamente, com o set timeout nós conseguimos executar uma função uma única vez após um período de tempo especificado. Como assim? Então, se eu vier aqui e colocar set timeout, o VS Code ele já me dá aqui alguns exemplos. A gente vai ter o handler, beleza? Como parâmetro. O primeiro parâmetro é o handler. O que é o handler? É a função que vai ser executada após um período. Nós conseguimos aqui incluir uma função anônima, por exemplo. O segundo parâmetro é o timeout. Então, o que é o timeout? É o tempo em milissegundos que a gente vai executar aquela função depois da execução desse código. É importante a gente frisar que esse tempo é em milissegundos, ou seja, se a gente quiser um delay de 1 segundo, nós temos que colocar o valor 1000. Então 1000 é o equivalente a 1 segundo, 2000 é 2 segundos, porque o valor é em milissegundos. Vou executar isso aqui depois de 1000. O que é isso? A gente está falando, eu quero executar essa função aqui depois de 1 segundo. Então a gente rodando aqui o nosso script, então index.js, você vê que ele demorou um tempinho para aparecer, executou dentro do set timeout. Ele esperou 1 segundo. Então, quando a gente executou esse código, ele esperou 1 segundo e depois de 1 segundo ele executou a função de callback que nós inserimos aqui dentro. Se nós colocássemos 2, eu vou colocar também um console.log aqui fora do set timeout. Executa. Então esse console ele vai executar imediatamente e esse aqui ele vai executar depois de 2 segundos. Executou imediatamente, tá vendo que ele está esperando, e aí depois de 2 segundos ele imprimiu e executou dentro do set timeout, porque ele esperou 2 segundos e depois do tempo que a gente especificou aqui, ele executou a função de callback. Então é esse o princípio do set timeout e com isso nós conseguimos utilizar em vários contextos dentro das nossas aplicações, como no exemplo do início que eu te mostrei que eu cliquei no botão, a animação apareceu e depois de um tempo a animação sumiu. Basicamente foi uma brincadeira ali com o set timeout aqui no JavaScript. Então aqui eu tenho o alert box e o show alert btn, que é o botão que eu cliquei. Eu gerei um evento, de clique. Quando esse evento foi gerado, eu chamei essa função de callback aqui. Basicamente, dentro dessa função, nós removemos a classe hidden, que faz com que aquele alerta apareça. Porém, se a gente simplesmente fizesse somente isso, o alerta ia ficar para sempre lá. Então, deixa eu até comentar isso aqui para te mostrar. Clicando aqui, apareceu. Ele removeu o hidden e o alerta fica ali para sempre. Então aí que entra o set timeout. Com o set timeout, depois de 2 segundos, aqui 2000, 2 segundos, nós simplesmente adicionamos uma animação de fade out, que é uma animação que eu tenho aqui no meu CSS, e essa animação ela vai ter uma execução de meio segundo, 500 milissegundos. E aí, para não ficar zoado, eu simplesmente depois de 500 milissegundos, ou seja, meio segundos, eu sumo com um alerta de novo, beleza? E removo a animação para dar aquele efeito de fade out. Se eu simplesmente desse um hidden, então vamos supor, depois de 2 segundos, deixa eu pegar isso aqui, vou comentar essa brincadeira e vou dar simplesmente um hidden. Ele ia sumir no cru. Como assim? Deixa eu te mostrar. Pum, aí ele vai sumir no cru. Pum, pum. Tipo, ele não teve a animaçãozinha bonitinha. Aí, para ter uma animaçãozinha, eu incluí essa mesma lógica para fazer a animação. E aí, depois do tempo da animação, eu simplesmente sumo de vez com ele. E aí, ele fica com aquele efeito que nós temos aqui. Deixa eu descomentar aqui. E aí, ele tem esse efeito de fade in, em que ele entra e depois o efeito de fade out para ele sumir. Esse é só um dos exemplos que nós conseguimos na prática utilizar o set timeout. Eu espero que tu tenha curtido esse vídeo. Se sim, te convido a se inscrever no canal Devzito, a deixar o like e assistir outros vídeos que nós temos aqui falando sobre programação, tecnologia e carreira na área de TI. Eu te vejo na próxima e valeu!